No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Chris se apaixonou pela sua professora substituta. Após sua antiga professora ter ganhado na loteria e ter imediatamente se demitido, Brian acabou se tornando o professor substituto do Chris. Mas rapidamente foi substituído por uma professora bastante atraente. E quando Chris a viu pela primeira vez, chegou a ficar completamente apaixonado. Porém, como não tinha experiência sobre garotas, Chris resolveu pedir uns conselhos ao seu pai, que infelizmente, não foi um dos melhores. E quando a professora finalmente conversou com o Chris, chegamos a descobrir que a sua única intenção era que ele se livrasse do seu marido. O episódio começa no colégio do Chris, aonde estava acontecendo a Noite dos Pais. Um evento realizado para que os familiares dos alunos conhecessem a instituição. Durante isso, Chris resolve agradecer a seus pais por terem comparecido. E após Lois falar que os seus filhos eram muito importantes na sua vida, no mesmo momento, ela acaba se lembrando da Meg, que havia ficado em casa. Mas felizmente, Peter fala que Meg tinha tudo o que precisava em seu quarto, que mais parecia uma gaiola para roedores do que qualquer outra coisa. De volta no colégio, Peter e Lois conheciam o ginásio. E após jogar um pouco de queimada, demonstrar sua habilidade em economia doméstica, e até mesmo em tocar um instrumento musical, Peter e Lois vão conhecer a professora do Chris, que no mesmo momento, pede para eles preencherem um formulário de informação. E após perguntar várias vezes se poderia distribuir os formulários, Peter infelizmente acaba não sendo escolhido. Em seguida, ao descobrir que havia ganhado na loteria, além de usar umas palavras inadequadas para se referir aos alunos, a professora rapidamente vai embora dali. No caminho de volta para casa, Chris falava sobre a sua professora. E logo em seguida, Lois fala com o Brian. E lhe sugere que fosse o professor substituto do Chris. O que no mesmo momento, chega a ser considerado uma ótima ideia por ele. Na manhã seguinte, Brian finalmente foi conhecer os seus alunos. Já de noite, enquanto todos jantavam, Lois resolve perguntar a Brian como foi o seu primeiro dia. E ao mesmo tempo, Chris era questionado sobre a experiência de ter o Brian como professor. E após revelar que ele acabou lhe dando uma nota baixa na sua primeira tarefa, Peter fica irritado e o questiona como pôde ter feito isso, depois de todas as vezes que o Chris lhe ajudou. É. Sabe, se os cães não devem comer fio dental do lixo, por que fazem com gosto de menta? Em seguida, Peter fala para o seu filho que na época da escola, quando recebia nota baixa de um professor, costumava tacar ovos na casa dele. E após perguntar a Chris onde o seu professor morava, os dois vão lá para fora e começam a jogar ovos na casa dele. Porém, Brian inesperadamente acaba aparecendo ali. Com isso, Peter e Chris resolvem fugir. No outro dia, Brian se fantasiou de um famoso escritor americano, apenas para ter uma prova de que seus alunos tinham um ótimo professor. E após ele voltar ao normal, descobre através do diretor que havia sido transferido para uma outra sala. E durante isso, chegamos a ver aonde o diretor estava. Mas foi direto ao ponto. Momentos depois, a nova professora substituta acaba chegando ali. Com isso, Chris rapidamente se apaixona por ela. No dia seguinte, ao fazer a entrega dos testes que havia corrigido, a professora revela que um dos alunos não se saiu bem. O que vê aqui, Chris? Recuperação. 2 Ds e um F? De volta em casa, Chris vai conversar com seu pai e o pede conselhos para fazer uma garota começar a gostar dele. No mesmo momento, Peter diz que havia 1.000.000 de jeito de fazer isso. E só precisaria ser algo simples, assim como fez o famoso pintor holandês, que além de ter arrancado a sua orelha, também fez a mesma coisa com seu órgão genital. Um tempo depois, Lois acaba chegando ali, pois acabou escutando que o seu filho estava apaixonado. Durante isso, Steele resolve dar uma coisa a seu irmão, que aparentemente havia pego de um casal que estava fazendo coisas em um carro. Ainda sobre o Chris e a namorada, Lois diz a seu filho que se quisesse conquistar uma garota, teria que fazer uma coisa romântica e inesperada. Ao mesmo tempo, Peter a lembrava da vez em que resolveu surpreendê-la, ao aparecer vestido de astronauta, mas somente com as botas e o capacete. No outro dia, enquanto a professora estava na sala, chegamos a descobrir que o Chris acabou fazendo a mesma coisa que seu pai. De volta em casa, ao questionar o Chris sobre a namorada, Lois acaba descobrindo que seu filho desde o começo
Estava falando sobre a professora. E após Peter não demonstrar interesse na conversa, Lois resolve lembrá-lo que o Chris estava apaixonado pela professora. Durante isso, Meg falava o quão nojento era aquilo. E então, Stewie decide lhe mostrar uma coisa ainda mais nojenta. Porém, algo bastante inesperado acaba acontecendo. No outro dia, Peter e Lois vão conversar com a professora. No entanto, ele resolve falar uma coisa primeiro. Que o Chris gostaria de se relacionar com ela. O que obviamente, deixa a Lois bastante furiosa. E em seguida, ao lhe pedir que não magoasse o Chris, e que o rejeitasse com delicadeza. A professora fala que sabia exatamente o que dizer a ele. Em seguida, após lhe agradecer pela sua compreensão, Peter e Lois vão embora. Porém, ele acaba voltando. E pede à professora uma foto dela, para que pudesse pregar na parte de trás da cabeça da Lois. Já de noite, enquanto Chris ainda estava dormindo, algo vindo lá de fora, acaba lhe acordando. E ao descobrir que sua professora queria falar com ele, Chris rapidamente se joga no chão. Em seguida, resolve perguntar o que veio fazer ali. Com isso, ela revela que não aguentava mais ficar longe dele. Mas como ainda era casada, não poderiam ficar juntos. Portanto, só restava uma coisa a fazer. E então a professora revela que naquele papel, escreveu algumas informações. Pois como queria que ficassem juntos, Chris precisaria se livrar do marido dela. E ao descobrir isso, sua reação não poderia ser diferente. Ei! Por acaso vocês sabem que horas são? Já pra dentro, gorducho! No dia seguinte, Chris vai até a casa da professora. Aonde ele felizmente, conta que não poderia fazer isso. Ao mesmo tempo, Lois colocava as roupas na lavadora. E ao pegar a calça do Chris, acidentalmente descobre que havia um bilhete. Aonde possuía as mesmas informações, para se livrar do marido da professora. E ao terminar de ler, Lois decide impedir que algo acontecesse. Enquanto isso, ao colocar um urso no café da manhã do seu marido, a professora finalmente consegue dar um fim nele. Um tempo depois, Lois chegava na casa, e se deparava com aquela cena. Sem saber o que fazer, ela decide ligar para a polícia. Mas logo percebe que não podia fazer isso. E então, fala que precisaria se livrar do corpo, caso contrário seu filho seria preso. Mais tarde, quando se preparavam para se livrar do corpo, um imprevisto acaba acontecendo. E após Stewie ter conseguido enganar o policial, Lois consegue se livrar do corpo, o jogando no rio. De volta em casa, Peter e sua família falavam sobre o ocorrido. Até que de repente, Chris acaba chegando ali. E aparentemente todos ainda achavam que ele foi o responsável pelo acidente envolvendo o marido da professora. E após questionar o motivo de todos estarem agindo estranho, Chris infelizmente descobre que a sua família achava que tinha feito algo com o marido da sua professora. Porém, logo em seguida no jornal, os verdadeiros responsáveis acabam sendo revelados. Com isso, Lois resolve pedir desculpas a seu filho. E no final, chegamos a descobrir que a professora possui um tipo de relação com aquele mesmo urso.